Assista agora Grande ABC Notícias. O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Olá pessoal, boa noite, bem-vindo, bem-vinda, Canal 3 da NET no ar, informando, prestando serviços, 50 mil domicílios em São Caetano do Sul. É o Grande ABC Notícias desta quinta-feira, 12 de abril de 2018, com estúdio pra lá de recheado, entrevistados e aqui essa apresentação compartilhada nesta quinta-feira, o Grande ABC Notícias, comigo Leandro Amaral e com ele, Samuel Boss, diretamente do site Bastidor Político, com muitos bastidores e, claro, o dia a dia aqui de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão e Rio Grande. Samuel, boa noite. Boa noite, Leandro. Eu queria ter essa impostação de voz aí. Boa noite para você que está em casa, os internautas. Hoje nós temos aqui dois convidados ilustres, né? Pois é, convidados aqui especiais que marcam o dia a dia. E, aliás, já vamos mostrar aqui para os nossos telespectadores e internautas os trabalhos técnicos aqui, Vitor Oliveira, Luana Santos, o JC. Mas para você que nos acompanha pelas redes sociais, aliás, coloque seu comentário, Samuel Boss e eu aqui de olho, vamos repercutir, interagir com você. Quero cumprimentar já aqui, pode dar um close nele, de camisa rosa, assim como o apresentador, produção, Carlos Raposo, vereador por 3 mandatos na cidade de Santo André, estava interagindo ontem conosco na transmissão, filiou-se ao PSB, Partido Socialista Brasileiro, e agora pré-candidato a deputado estadual para falar mais sobre o cenário aqui conosco. Raposo, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Leandro. É uma satisfação muito grande estar com você, com o Samuca, meu querido vereador de Rio Grande da Serra. E nós estamos aqui atendendo um pedido seu, que não é um pedido, é uma ordem. E nós se conhecemos há, pelo menos, acho que não vou te falar 20 anos, porque senão eu vou falar não, é verdade. Mas, ó, uma das primeiras entrevistas que eu fiz na Rádio ABC em 2006 foi com o Carlos Raposo. E eu sou muito grato a você. Idem. Por tudo que você fez na divulgação do nosso mandato. E hoje eu estou aqui, cumprindo a sua ordem, para a gente conversar um pouquinho, você, eu, Samuca, Akira. E legal. É isso aí. E todo mundo que nos acompanha. E o vereador de Rio Grande da Serra, aqui as apresentações, saudações serão feitas pelo Samuel Boss. Pois não, Samuel? O vereador, né? Jovem vereador, né? Aliás, nossa idade, né? Jovem vereador de Rio Grande da Serra, 30 e quantos anos? 31? 32 anos, Akira Ono? Auriane, que também é do PSB, né? PSB também. Leandro, boa noite. Samuel, novamente aí. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, conversando com vocês, falando um pouquinho de Rio Grande da Serra, da nossa região do Grande ABC, a qual eu tenho tanto carinho. Agradeço a oportunidade e agradeço também de estar aqui ao lado do Raposo, né? Vereador por 3 mandatos, tem sempre a ensinar a gente. Está começando aí, primeiro mandato. E também para poder discutir, falar um pouquinho da nossa região e da nossa cidade. Muito bom, muito bom. E ó, para quem não sabe, a gente estava até aqui no bastidor, porque pode tirar até o BG, produção. Obrigado, Vitor Oliveira, Luana Santos. Vamos falar de muita coisa aqui hoje. Tem plano de saúde em São Caetano, taxa da coleta do lixo em São Caetano, notícia de Mauá, que o Samuel Boss trouxe em primeira mão essa semana, e hoje o Jornal Diário do Grande ABC repercutiu o assunto, que foi aquela fala do assessor do Julinho Fusari, vereador de São Bernardo do Campo, chamando o pai do Átila Giacomussi de moribundo. Nós vamos trazer o vídeo, vamos repercutir mais esse assunto. Vamos falar mais também das outras cidades. Questão de Rio Grande da Serra também polêmica, Samuel. Polêmica. Eu acho que vai se aproximando das eleições, tudo vai ficando mais à flor da pele. Então, tem polêmica em todas as cidades. Pois é. E, aliás, quando falar de Rio Grande da Serra, nós temos aqui a presença também nos bastidores, agradecendo desde já, do Rogério, que cobre o dia a dia da política de Rio Grande da Serra. Ribeirão. E Ribeirão vai falar conosco sobre o que aconteceu na Câmara de Rio Grande da Serra. Porque, assim,
tem uma perseguição aqui velada, para não dizer explícita, aos jornalistas. Então todo mundo que faz qualquer tipo de divulgação, por isso que eu falo, eu agradeço a paciência do senhor e da senhora que está em casa, a gente não sabe até quando continua o programa. A gente fala que a ditadura acabou em 1985, mas a ditadura oficial, porque tem muitos lugares aí que ainda impera o coronelismo e a ditadura segue até hoje. Muitos coronéis, né? Muitos coronéis. Então, parabenizar o trabalho daqueles como o Rogério, que ainda seguem no dia a dia. E lembrando aqui, o vereador falava no bastidor, claro, antes de entrar no ar, sempre a gente faz a divulgação como de costume. Faz foto, rede social, Facebook, Instagram. E aí falou, fala pro assessor do vereador fazer foto. Aí o Akira falou, não, peraí, Rio Grande da Serra não tem assessor. Não tem assessor. Pois é, não tem nenhum assessor, Akira, lá? Não, Rio Grande da Serra nós não temos assessor. É uma das câmaras hoje mais precárias da nossa região. Não, mas não tem assessor porque não precisa trabalhar, tem pouco trabalho. Não, na verdade, dentro da Câmara não havia essa necessidade para antigos vereadores de incluir o assessor como um membro da equipe técnica do vereador. Nesse mandato nós exigimos isso, então foi solicitado ao presidente da Câmara e está em estudo, na verdade, no judiciário para aprovar. Existe essa necessidade, bem claro, o vereador sabe isso, né, Raposo? Devido às dificuldades técnicas que a gente tem para poder atender a população. Fiscalizar, né? Fazer os requerimentos, dados técnicos, então a gente está aí até agora solicitando para que a gente seja atendido quanto a isso. Né? Você mesmo que tem que escrever os documentos. Sim, na verdade... O cara ele faz tudo lá, faz tudo. Mas eu preciso reforçar uma coisa, aproveitando a oportunidade para agradecer toda a minha equipe, porque assim, a gente veio de uma política onde hoje eu tenho... Peraí, toda a sua equipe quem? Se não tem nenhum assessor lá? Equipe voluntária. Voluntário. Quando a gente fala em nova política é isso. Mas tem voluntário, Akira? Tem voluntários, há pessoas que são parceiras, entendeu? Pessoas que correm comigo todo dia, não recebem nada para isso, simplesmente porque acreditam no trabalho que a gente faz voltado para a cidade. Então, a gente até é conhecido como Renova Rio Grande. Renova Rio Grande. Olha, já mudamos toda a pauta. Raposo, quantos assessores eram em Santo André? Eu sei que hoje tem mais, aí 11, subiu, cortou. É 11. Hoje são 11 vereadores, parece, acho que era 13. Era 13 assessores, acho que vai cortar ou cortou, vai cair para 11. Qual que é a importância do assessor? Porque hoje em dia, a gente costuma dizer aqui para o pessoal que nos acompanha no Canal 3, Samuel também participa conosco aqui rotineiramente, é que está muito escrachado, né? Então você fala assessor de político, dá a impressão que é aquele verdadeiro aspone, que é o cara que não trabalha, só vai lá. Mas qual a importância verdadeiramente do assessor no dia a dia do mandato? Olha, é importante o assessor, desde que o assessor seja competente, seja um auxiliar do vereador. Realmente ele vá para a rua, vá buscar as demandas, vai resposta, vai buscar o serviço. Porque é impossível. Eu não vou falar do Rio Grande da Serra, Santo André, porque Santo André é grande. Então você não consegue fazer tudo que tem que fazer em Santo André, só você. Então você tem que ter uma assessoria, porque você é muito cobrado. E você não consegue estar em todos os lugares da cidade ao mesmo tempo. Então você tem que ter o seu assessor que te representa, mas recebe representa as demandas, é meio fora da realidade. Como que? Porque assim, a gente liga para a Câmara para falar no gabinete do Raposo, por exemplo, né? Se eventualmente ele não está, o assessor atende. Como que é em Rio Grande? É só celular. Na verdade, assim, a pessoa quer me encontrar, ela me liga no celular. Aí é aquilo que eu comentei. Aliás, tem gabinete o vereador, tem mesa, tem telefone. Esse ano, por esforço do presidente, desde o início do mandato dele, realmente ele se esforçou em disponibilizar espaço, não gabinete. Nossa, eu tenho um espaço com mais 3 vereadores. Não, mas vamos lá, o espaço, o Akira estava falando, é metade aqui, tá? O que tem ali? Uma mesa? Uma mesa ou um computador. Tá, mas tem telefone? Ou é o celular do vereador? Eu preciso até saber. Acredito que não tem nem telefone, porque como Nossa, Deus do céu! Olha lá. Então, mas essas são as dificuldades que a gente tem. Porque é muito difícil para o vereador, apesar de Rio Grande da Serra ser uma cidade pequena, ele tem que estar, às vezes tem que estar em... Sim, mas é uma cidade grande, para uma pessoa, para uma pessoa só cuidar é grande. Concordo. É grande. Fazer o documento. Agora, o pessoal participando, já bombando aqui, né? Tem a Bruna Peliciota, ela é de Santo André, mas ela passa todo dia por Rio Grande porque ela trabalha em Paranapiacaba. E ela está dizendo aqui que tem um radar ali em Rio Grande, que é 40 km por hora, que sempre acontece assalto. O que vocês
com certeza essa denúncia já chegou lá, vocês estão atentos aí. É possível reverter isso, Na verdade, vereador? esse problema ele aconteceu algumas vezes já, e realmente por conta do radar ser próximo a um bairro, o que acontece? Até explicando para a Bruna, né? Isso. Aquele acesso ali, nós temos moradores que saem, principalmente crianças, do bairro da Santa Teresa e atravessam a SP-122 rumo a uma escola que tem no outro bairro. Por conta disso, já aconteceram acidentes, atropelamentos e foi instalado esse radar. Só que agora, tirando proveito da situação, algumas pessoas, Passarela, ninguém pensou nisso, né? Alguém assim, tipo assim, um governador ou um prefeito, uma passarela. Porque morreu gente. Detalhe, Tá sendo assaltado. Uma passarela, Raposo. Um deputado. Isso é um trabalho, Bruno. Passarela Por que não. Por quê? Vamos reivindicar o governador para que se faça uma exatamente. passarela. Vamos aproveitar até agora que É ele por tá quê? lá, né, Raposo? Porque a Rio Grande da Serra, ela é cortada pela estrada, ela tem dois lados. Verdade. E é um trevo ali Ele forte. hoje pertence à DR, o espaço. Não, e aliás, Entendeu? estamos aqui... Então, foge da jurisprudência da prefeitura. Não, eu em fazer entendi, o mas trabalho. assim, Então, é que a passarela não emite multa, né? E não emite, então tem essas questões Não, particulares. e um outro detalhe, a gente espera realmente, o Raposo está aqui do PSB, o Akira também é vereador em Rio Grande da Serra pelo PSB, que o Márcio França, que acabou de assumir o governo do estado, que é do PSB, olhe com mais carinho pelo ABC do que fez o Geraldo Alckmin. Nossa. Porque o Alckmin, por exemplo, Nossa Senhora todos dos os Alckmin. prefeitos, o Aidão, João Avamileno, o Grana, o Paulinho, agora todos os prefeitos levaram o projeto da Avenida dos Estados, e o Raposo me corrija se eu estiver falando errado, para recapear, para fazer tudo lá. Talvez até evitaria o que aconteceu lá com as quedas de ponte. E as pontes é responsabilidade do governo do estado. Pois é. A prefeita Santo André não tem que Chegaram ficar a orçar arrumando. projeto, 15 milhões, 20 milhões, o governador não mandou R$1. Você sabe o que o governador fez durante o Alckmin, na verdade, ele fez durante os 2 anos de governo dele aqui no ABC? Ele veio para lacrar um posto. Eu lembro. Em Santo André. E depois veio com Orlando Morando para falar sobre a Billings. A gente podia ter o João Trabalhador, podia pôr hashtag Alckmin lacrador, porque ele veio no ABC com tantos problemas que o ABC tem. Pois é. Para lacrar um posto de combustível, tendo problema na Avenida do Estado, tendo problema aí em Rio Grande da Serra, todas as Santo áreas André, de divisa aqui, Mauá. todas as áreas de divisa, e mais, pra gente lembrar, o Raposo vai lembrar disso, não sei se o Akira lembra, o tal do piscinão Jaboticabal. O Kassab era prefeito em São Paulo, toda vez que o Alckmin vinha pro ABC, ele falava, boa notícia, piscinão Jaboticabal, 1 milhão de metros cúbicos, aqui vai ser o maior piscinão, dos maiores da América Latina. Aí vai você resolver acreditou? e ficou. Não, você acreditou? Aí falou, não, precisa envolver São Caetano, São Bernardo e São Paulo. Conseguiu envolver. Aí parou no problema da desapropriação, porque o Kassab jogou a bola pro governo do estado, morreu o projeto. Acabou. Aí mesma coisa o metrô ABC. Metrô. Monotrilho, o que for. Vai vir pro ABC. Pra Copa. 2018 vai estar pronto. Não, era 2014. Então, começou, né? Não, era pra hora da Copa. Perfeito. 2014. Estamos em 2018. O metrô é metropolitano só no nome, porque na prática é municipalitano, né? Ele não sai de São Paulo. Não sai, me fala uma cidade da região metropolitana do estado de São Paulo que tem metrô. Lugar nenhum. Então, assim, o ABC contribui com altíssimos impostos, com receita abrangente. Tem uma do coisa governo do estado. que o ABC contribui também, além dos impostos das indústrias automotivas de São Bernardo, em Mauá a gente tem o Polo do Sertãozinho, em São Caetano nós temos a GM, Rio Grande da Serra contribui com uma das coisas principais do estado. Qual? Que é a água. A água. Eles estão roubando a água de Rio Grande. Não só isso. Não, é verdade. Tem um detalhe. Eles destruíram lá. Você escreveu um colocar artigo outro elevatória dia de água que lá. a Sabesp tinha que pagar royalties pro ABC. Não, principalmente para Rio Grande. Pra toda Mas alguém obra apresentou ambiental, esse projeto lá? É necessário ir à rima da obra. A elevatória de água em Rio Grande da Serra não tem os estudos de impactos ambientais. Não tem. Não tem. Como é que Mas isso foi cobrado na Câmara? Eu tô Cobrou? cobrando. No dia que o Alckmin foi lá, Olha, o Raposo acompanhava isso de perto, questão ambiental, tudo. No dia que o Alckmin foi lá, todos os vereadores, os que são governistas e os de oposição, foram contrários, porque eles enfiaram um tubo lá para mandar para Grande São Paulo. Eu não sei nem para que represa que eles estão mandando. Ele sai de Rio Grande
e bombeia água para abastecer Grande São Aliás, Paulo. eu lembro que nessa pauta, quando o Alckmin veio pro ABC, a gente teve que ir até de bota, porque tava chovendo, Gabriel Maranhão, todo... Aí perguntaram para ele, e a contrapartida? Aí sabe que o Alckmin respondeu, nós vamos ver isso aí. Deve ser por isso que agora o Alckmin está com dificuldade de subir nas pesquisas e não à toa, nas últimas horas, cada vez mais se fala da possibilidade do Alckmin não ser o candidato do PSDB à presidência da República, e tem sim isso? João Dória. Desde ontem. Aliás, Diário do Poder, o Cláudio Humberto chegou a falar que tem Dória, gente... é isso? Aí o Marcos Savoy, detalhe, o Marcos Savoy entrou ontem aqui no ar, falou que tem uma pesquisa Datafolha, que vai ser divulgada no próximo final de semana, e dependendo dessa pesquisa, pode aumentar ou diminuir a ebulição no PSDB. Eu acredito que vai aumentar, mas isso é só exercício de futurologia. Na verdade é o seguinte, né? Eles mataram o Tucanato matou o principal candidato deles, que era o mais preparado, na meu ver, que não era o Alckmin, era o Serra, mas eles conseguiram destruir. Posso falar uma coisa para você? O Márcio França tomou posse na sexta-feira. O Ailton Bose está aqui no bastidor. Grande Ailton! Conhece o PSB da região do estado. Tomou posse na sexta, né, Ailton? Sexta-feira. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, com a quinta. 6 dias. Em 6 dias, o Márcio França fez mais pelo ABC do que o Geraldo Alckmin. Sabe por quê? Porque amanhã, 3 horas da tarde, vai ser nomeado o nome do ABC para o secretariado do Márcio França. É mesmo? O Cícero Firmino Martinha, presidente verdade. do Sindicato dos Metalúrgicos Santo André e Mauá. É o Espaço do Solidariedade, partido que faz parte da base de apoio do Márcio França. O Martinha vai assumir. E, aliás, o Martinha, a gente tem a oportunidade de conhecer. O Martinha é um dos caras aí que mais milita na questão trabalhista sindical. Eu não sei se você lembra o episódio com ele que aconteceu no ano passado. Meio do ano passado, Raposo, o Martinha, Akira, foi indicado para ser o número 2 do Ministério do Trabalho. Tudo certinho para nomear. Aí veio a segunda denúncia com o Temer, aí veio os problemas no Ministério do Trabalho, aí acabaram indicando a filha do Roberto Jefferson. Nunca o Martinha foi para Brasília. E aí agora, com toda a justiça pela militância dele, foi indicado e amanhã assume. Vai assumir amanhã, mas eu assumir. tenho uma informação que pode ser que outra pessoa do ABC também vá, não como um secretário, mas adjunto. Quem? Eu não posso dizer quem, mas vai ser do ABC, na área de esportes. Então, adjunto de esportes. Perfeito. E tirando o Auríquio... Pelo PRB. Tirando o Auríquio de São Caetano, que foi secretário de esportes do Alckmin ainda na gestão passada. E o Volpe adjunto dele. Isso. Quais foram os nomes do ABC que fizeram parte do governo Alckmin? Nenhum. Na verdade, a gente está aqui malhando o Alckmin hoje. Não, mas nós estamos falando 2 milhões de eleitores. Nós estamos falando, porque assim... O PSDB, elegeu 4, né? 4 prefeitos? 4, Santo André, São Bernardo, São Caetano e Rio Grande. E qual que era a grande fala dos prefeitos? Olha, nós vamos ter uma grande parceria com o Alckmin. O Alckmin Mureiro, como sempre, Mureiro, só veio aqui na região no segundo turno, quando estava tudo apaziguado. O processo já estava claro para ele, ele veio. Mas nós vamos cobrar também, Por exemplo, o Átila Jacomussi falou em Mauá que o problema da água seria resolvido quando o Márcio França assumisse. O Márcio França assumiu. Prefeito Átila Jacomussi, nós vamos cobrar também. Tem muita reclamação ainda de falta de água lá? Muita reclamação de falta de água. Mauá sofre pela falta de água. Porque a Sama, né, a empresa foi municipalizada e desde então a empresa não tratou como deveria todo o acesso de água. Então você tem um problema estrutural. O problema da falta de água em Mauá, além da Sabesp, que a gente sabe que a Sabesp é uma empresa que gosta muito, né? É a única empresa que fala assim, não gaste água, mas ela quer que você gaste porque ela ganha com isso. Tem ação na Bolsa. E a única coisa, é uma empresa que gasta 50% da água com perda de vazamento do que com consumo. Mas o problema de Mauá é que a Sama sempre foi uma moeda de troca no segundo turno das eleições em Mauá. Todo mundo quer ser. Assim como o Semasa em Santo André, assim como era o DAI agora Saesa em São Caetano, todo lugar que tem autarquia. Mas falando em Mauá, produção, pode pôr o GC na tela? Infelizmente Não, mas a gente está falando aqui, agora eu quero ouvir do Akira, se o governo do estado chegou Pode ir preparando o GC, fala aí. São as mesmas dificuldades que a gente vem falando, a gente conversou até essa questão da Sabesp, que é um problema muito grande que Rio Grande da Serra sofre com a água. Não é só Mauá, Rio Grande também sofre o mesmo problema. A Sabesp passa no meio da cidade atravessando, corta, faz obras e deixa tudo largado.
Impressionante, a gente tem uma Não tem briga uma com a contrapartida, Sabesp. né? Não tem Mas contrapartida. não tem como emitir uma multa municipal? A Secretaria de Meio Ambiente chegar lá e dar... Secretaria, governo 3 estadual, bilhões. Sabesp, né? Que é do mesmo partido, então tem que verificar algumas condições que são... Não, dá uma multa. Então, aí vem o executivo com a fiscalização. Vai lá Por isso que e a gente multa. cobra até o prefeito, mais uma maneira assim. Eu não posso transparente passar um pra cano que de haja esgoto, isso, porque- que Agora- a prefeitura vai lá e multa. Agora, quer ver? Só muda a cidade, mas o problema é o mesmo. Vamos sair de Rio Grande da Serra para Santo André. O Raposo era vereador na época do João Avamilene, início dos anos 2000. Aí já tinha o problema com a Sabesp. Aí foi para o Aidan em 2008, o problema continuou. Aí veio o Grana, o problema continuou. Aí piorou. Aí então, piorou. Até por sacanagem do governo do estado. Perfeito. Calma, aí tinha aquela justificativa que o governo era do PSDB e o Grana era do PT. Exatamente. Aí agora o Paulinho é do PSDB. Agora resolveu o problema. Pelo menos 95% da água Então, mas resolveu. E a dívida? E a dívida só cresce, é quase 3 bilhões. E aí, não consegue resolver, Raposo, a dívida do Semasa com a Sabesp? Existe um estudo para saber realmente quanto é essa dívida. Porque a Sabesp ela não quer cobrar, ela quer tomar o Semasa. Ela quer tomar o Semasa de Santo André. E aquilo ali é propriedade nossa. Assim como fez com a Saned em Diadema. Não, aquilo ali é nosso. A Semasa, se você fizer um buraco na rua e ligar, 1 dia, 2 dias estão lá arrumando. Tem um vazamento, é rapidinho para arrumar. Sabesp, uma Quanto semana, tempo aqui, 10 Sabesp? dias. Você, em Santo André, você fala com a pessoa. Na Sabesp, você fala com o telefone. Liga para tal, número tal, disca tal. Você Fora não a falta consegue de falar água, com a né? pessoa. Eu ligo direto. Quando eu preciso, eu ligo direto com o que foi nosso agora, que foi do Paulinho, o Ajan. O Ajan Marques, eu ligava que para o tava no Ajan. Semasa. Isso, foi para uma outra secretaria. Agora a Secretaria de Ajan, nós Desenvolvimento. estamos com um problema aqui. Era meio-dia, estava resolvido o problema. Agora, se a Sabesp tomar isso, com quem nós vamos falar? Enquanto a gente só Vai tiver virar um comércio. Esse processo é... Não, mas o que eu acho mais interessante é eles passarem, eles vão lá em Rio Grande da Serra, pegam um tubo, corta a cidade sem perguntar, não perguntaram pro prefeito, eles foram fazendo a obra, os vereadores todos protestaram, todos. Tiraram a água de lá e falta água na cidade. Não, mas aí sabe o que eu ouvi? Essa questão que você falou, eu ouvi isso até do deputado Celso Russomano, na questão da defesa do consumidor. Por que as prefeituras não criam, ou se já tem, por que não colocam em prática o PROCON municipal? Você pega a NET, você pega a Sabesp, você pega essas concessionárias que adoram abrir buraco ou criar problema e fazer um enorme calvário para resolver, multa. Se multar a Sabesp, ela não faz mais isso. Eletropaulo em São Bernardo, eu sou morador de São Bernardo. Não tem um dia que eu chego em casa com o micro-ondas, o relógio não está piscando. Por quê? Em algum momento do dia faltou energia. E a minha conta nunca diminuiu o valor. Eu sempre tenho mais perda de energia, mas a conta não tem perda de valor monetário de jeito nenhum. Por que ninguém cobra Eletropaulo? E a Vivo? E a Vivo? Pelo amor de Deus, você pode ter certeza, não sei se você acredita em Deus, se vocês acreditam em Deus, mas pode ter certeza que se houver céu e inferno, no inferno você vai ter que ficar ligando para tentar cancelar uma conta da Vivo, mano. Vai ser isso a sua penitência. O inferno é o seguinte, liga aí pra Vivo, aí tenta cancelar uma conta. 2 anos e meio, não, vou passar pra pessoa e cai a ligação. Que a prestação de serviço no ABC tá complicado. É por isso No que eu Brasil. sempre reforço muito da gente, para esse tipo de problema, utilizar o consórcio. Quando a gente fala dos problemas, a gente fala dos problemas nas 7 cidades e você vê que é muito próximo. Próximo. E a gente tem essa ferramenta para poder utilizar, para reforçar junto dessas empresas, criar ações que a gente possa prevenir esses problemas. E não acontece isso ainda, entendeu? E o pessoal aqui falando, o Davi Nascimento, Sabesp inimiga do povo em Mauá, Marcelo Batalha, lixo de São Caetano é de ouro, vamos falar já do lixo. O Carlão Sanches, lá de Santo André, mandou um abraço pro Raposo, falando que o Samuel fala mais que o Minhoca. Falo mesmo, eu falo mesmo, porque eu sou filho de nordestino, mano, nordestino fala. Aqui os dois falam muito, né? Fala. Como diria o Tite, falamos muito. Muito. Um abraço ao Carlão e todos que nos acompanham, mas já tá o GC aí na tela, Samuel Boss é morador de Mauá. Onde você estava hoje, 11 horas da manhã? Eu Sei estava... que você pode falar. Não, onde você posso. tá. Eu estava escrevendo. Escrevendo, matéria. Não era do Moribundo. Não era do Moribundo. Tá bom. Vamos lá. Era sobre Rio Grande da Serra.
Seguinte, pessoal, Raposo, não sei se você viu essa notícia, o Akira, Ailton Bose, o Rogério, que é jornalista lá em Rio Grande da Serra, o JC viu que eu comentei, o assessor voluntário, lembrando que lá o Akira não tem assessor, mas hoje, lamentavelmente, mais uma cena daquelas, enfim, estarrecedoras, tristes, lamentáveis. A gente teve, acho que foi 30, 40 dias, Samuel, um caso muito semelhante. Uma pessoa lá no centro de Mauá claramente tentou suicídio naquela ocasião. Acho que a pessoa... No mesmo lugar. Mesmo lugar. A pessoa hoje, lá 11 horas da manhã, uma moça, estava passando lá no Boulevard, na região central de Mauá. Ela acabou se jogando e a cena é lamentável, caiu na plataforma, na parte de dentro do terminal municipal lá de Mauá. A gente tem a imagem, mas antes que vocês se assustem, não vamos mostrar nenhuma cena de braço, de sangue. O objetivo aqui não é sensacionalismo. Apesar que a música é meio aqui agora. A música é, mas só a música por conta da nossa produção aqui do Vitor Oliveira e Luana Santos. Mas a imagem pode ficar tranquila, é bem rapidinho, 6 segundos, só para vocês terem uma dimensão de como estava o ambiente, como é que foi a reação ali muito rápida das pessoas quando aconteceu uma cena que você só vê a mulher caindo. É impressionante. É o ângulo, é uma câmera, claro, que estava ali no terminal, na plataforma ali do terminal de Mauá, e você que está em casa vai acompanhar agora. Pode soltar, produção, por gentileza. E ela caiu de cabeça, né? Então, você que está em casa, é só para você ter uma ideia aí na telinha, na telona, do que aconteceu hoje por volta da hora do almoço. Nós fomos checar a informação. Trata-se de uma moça, Samuel Raposo, aqui há 27 anos. O nome dela é Tamires Cardoso. Ela foi rapidamente atendida, graças a Deus, pelo brilhante trabalho feito pelo pessoal do SAMU, que sempre está muito alerta, muito atento nessa hora. Foi levada ao Nardini. Só que no Nardini não chegaram nem a fazer ficha dela, porque ela só deu entrada para ser, digamos ali, equalizada a situação dela, e ela já foi transferida para o Hospital Mário Covas em Santo André. Então, já vamos soltar mais uma vez. Ela está no Mário Covas em Santo André. Teve gente que chegou a falar que ela tinha vindo a óbito. Não tem essa informação, pelo menos até o momento oficial. Então, se alguém tiver, pode até, aliás, a assessoria do Mário Covas. Teve gente culpando o prefeito também. Não, aí também é um absurdo, né? Tudo que acontece, a culpa é prefeita. Aí também não dá, tem que ter equilíbrio e bom senso, né? Mas, enfim, lamentável. E o que chama a atenção, até teve gente, companheiro jornalista, poxa, Leandro, eu acho que o jornalista não deveria nunca divulgar notícia de homicídio, de suicídio, que isso pode estimular as pessoas a se suicidarem. Eu penso exatamente o contrário. Eu acho que quando a gente toca no assunto e reflete, a gente estimula a discussão em casa, pais, filhos, quem acompanha o dia a dia, e os vereadores aqui sabem disso, o Raposo nos 3 mandatos, o Akira, quem acompanha, por exemplo, os trabalhos no CAPS, do Centro de Atenção Psicossocial, sabe que a maior parte dos casos, adolescentes, jovens ou como essa moça, normalmente o problema começa em casa. Falta de atenção do pai, falta de atenção da mãe, ambos separados, enfim. Então, se às vezes a própria depressão, que independe de relacionamento, é uma doença mesmo. Exatamente. Que as pessoas têm. E que há um grau de depressão que começa a levar a pessoa ao suicídio. Mas é a dificuldade do dia a dia que nós estamos tendo aí, entendeu? É falta de emprego, é tudo que gera tudo isso, essa depressão, essa ansiedade, é complicado. Mas dentro do lar mesmo, como o Leandro comentou, a gente vê muito disso, principalmente em cidade pequena como Rio Grande. Você pega bairros afastados, onde as pessoas têm mais dificuldades, você vê essa questão dos valores dentro do lar se acabando, né? Então você vê a estruturação entre pai e mãe, o que leva a esses problemas que a gente comentou de mexer na estabilidade pessoal, né? Bom, se você está em casa e você tem filho, se você é filho... Não, agora olha que barato. Por favor, converse, né? Já vou falar de São Caetano também, pessoal. Muita gente pergunta da Tati. A Ângela Donatiello Lopes, conhece? Claro, a esposa do Manuel Lopes. Olha o que ela comentou aqui, Raposo e Akira. Samuel, Leandro, pelo amor de Deus, deixem os convidados falar. Só que o detalhe, ela mesma, esposa da Manuel, falou: Leandro, você e o Samuel parecem o Manuel Lopes. Verdade. Ele fala muito? Fala pra caramba, mano. Obrigado, viu, Angela? Eu vou sentar agora. Mas eu tenho uma pergunta. O Wagner Rubinelli também acompanhando, obrigado. Eu vou fazer uma pergunta pro Akira, chegou aqui pra nós.
Quem fez a André pergunta? Caparrosa, acho que ele é de Rio Grande. André Caparrosa. Dele de Ribeirão. Ele pergunta pro Akira quais as consequências de nomear pessoas sem qualificações para o cargo. Assim como o prefeito fez na Secretaria de Esportes, dando para o Maciel em troca do cargo do Zé Carlos. E assim como foi feito Israel Mendonça na Secretaria Social. Qual a consequência de tantos cargos técnicos sendo ocupados sem qualificação? Um abraço para o André Caparrosa, ele que realmente ele faz uma situação crítica, aponta os problemas que a gente tem na nossa cidade. Isso não acontece só em Rio Grande da Serra, acontece em diversas das prefeituras que a gente vê por aí através de acordos políticos. Acho que não cabe aqui apontar isso, mas realmente eu também parto dessa opinião que quando você não tem qualificação para secretarias específicas, quem acaba sofrendo é o público, né? A população. Porque até que você tenha um mandato, até que você aprenda realmente a desenvolver as atividades que aquela secretaria necessita, quem acaba pagando somos nós, moradores da nossa cidade. Eu não vou citar referente aos casos, agora do Maciel está indo para o esporte, realmente, ele foi. O Israel Mendonça que se encontra na pasta de serviço de ação social, mas entre outros secretários também que não ocupam com qualificação necessária algumas pastas. Isso aí quem já foi secretário? É a cidade, né? Você já foi secretário, Raposo? Não, só fui vereador por 12 anos. Mas é bom a gente deixar claro, né, Raposo? Essa questão sempre é muito polêmica e o assunto não esgota nunca. É bom deixar claro para quem está em casa, em se tratando da política, é necessário você ter o cargo político. Ou seja, a pessoa que foi eleita, legitimada pelos votos, ela precisa ter pessoa da confiança dela ali. Agora, é claro, a gente tem que chegar num equilíbrio de ter alguém de confiança, mas ao mesmo tempo que seja capacitado. Raposo, qual que é o limite disso? Foi o que eu falei para você. Nós acabamos de falar isso há um tempo atrás aqui. Você precisa colocar pessoas capacitadas. Adianta você colocar um administrador de empresa para ser secretário da saúde? Você tem que colocar um médico lá. Você tem que colocar um advogado para ser do jurídico. Não adianta você colocar pessoas cargo político. Vou colocar esse porque é um cargo político para ser, que não é um médico. Eu acho que tem que ser um médico, não é? Eu acho que tem que ser assim. A coisa funciona desse jeito, mas nem sempre é assim. Aí existe aquele favor, aquele quebra-galho, aquele cara que tem votos, o partido é do partido, eu preciso do partido, eu preciso colocar esse. O que a população não aceita, por exemplo, a gente sabe que ninguém chega ao comando do executivo sozinho. Gabriel Maranhão, Kiko, Átila, Lauro, Aurico, Orlando, Paulinho, eles tiveram apoios partidários e, consequentemente, tem que abrir espaço no governo para esses partidos indicarem. Por exemplo, a gente acabou de falar aqui do Márcio França, o Solidariedade vai e indica o Martinha. Solidariedade apoia, mas o Martinha pode ter todos os defeitos, mas tem identidade com o meio trabalhista e sindical. Área trabalhista, perfeito. Sindical. Agora, o que não pode acontecer, e aí pegando o mesmo segmento do trabalho, é o que aconteceu no Ministério do Trabalho. Só porque o menino era filho de um deputado lá, menino com 19 anos, dava rubrica ali para contratos de 200 milhões, de 300 milhões. Qual é a capacidade que o menino, nem formado, de 19 anos pode ter de rubricar alguma coisa? É óbvio que ele era um laranja no Ministério do Trabalho. Ele era alfabetizado, ele tinha toda condição de rubricar. Mas eu ainda acho que é pela interpretação de quem não é do meio político, pelo menos, é a do setor privado. E você tem que avaliar a capacidade técnica para a pessoa assumir qualquer cargo. E realmente existe essa defasagem, a gente sabe disso. Só que eu acredito que tem que ter um equilíbrio maior. A gente sabe das dificuldades que a gente comentou para realmente chegar aos cargos que a gente às vezes almeja. Existem alguns acordos, mas eu acho que sempre à frente... Legal. Raposo, a Jéssica Davi Ramalho tá te mandando um abraço. 2 para ela. Raposo, Akira, Samuel Boas, pessoal de São Caetano, a Elisete, a Mônica, a Débora, o Diego Chus, o Daniel Marte. Eu sei que tá todo mundo aí preocupado e perguntando a taxa do lixo. A gente tem que passar por diversos assuntos, são temas que estão no dia a dia, mas a gente vai falar também da taxa do lixo. Aliás, produção, pode pegar aí uma das imagens que tem apostos. Novidades nesse assunto, é um despacho. E, aliás, é um documento assinado pelo superintendente do SAESA, que é, se puder deixar maior, melhor ainda, produção.
o SAESA, que é o Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental aqui de São Caetano, Rodrigo Toscano, porque não sei se você vai lembrar, Samu, que é importante o Raposo estar aqui, porque em Santo André, há muito tempo, a taxa da coleta do lixo, ela é cobrada junto com a conta de água, tá certo, Raposo? E aqui em São Caetano isso foi modificado no começo do ano, deu uma polêmica danada, porque para 2/3 da população a taxa reduziu ou continua a mesma, mas para 1/3 aumentou de 27% a 270%. Tem gente que questiona o aumento, tem gente que questiona a legalidade, porque a pessoa acha que já pagando o IPTU tinha que estar incluso ali a cobertura do serviço prestado na coleta do lixo, etc e tal. Perfeito, aí produção. Mas eis que há uns 15, 20 dias mais ou menos, Samuel, o Ministério Público fez um encaminhamento à Prefeitura de São Caetano, uma recomendação, pode manter o documento, produção, para desmembrar a cobrança. Ou seja, você pode até ter a mesma conta, mas 2 códigos de barras para individualizar a cobrança da taxa da coleta em relação à conta de água. Qual era a reclamação do pessoal? O IPTU, por algum motivo eu não pago, eu não tenho nenhum problema na ponta ali a curto prazo. Eu não pago a conta de água porque ela ficou mais alta devido à taxa da coleta, fica 2 meses sem pagar a conta de água, vão cortar. E aí, num cenário econômico como esse, etc. Mas agora, essa que está aí na tela é a resposta do Rodrigo Toscano. Isso pode manter, produção? Superintendente falando que é uma resposta, aliás, oficial do SAESA ao Ministério Público, à Justiça de São Caetano do Sul, dizendo exatamente que eles vão acatar esse encaminhamento e que agora está em fase de estudo, olha lá. Estamos em estudo junto às autoridades, órgãos competentes, como é que vai fazer isso. Mas o que está muito claro ali é que, por exemplo, a partir de agora, mesmo que seja uma única conta, virão 2 códigos de barras. Um da taxa da coleta e outro da conta de água. A pergunta é, em casos de condomínio, como é que você faz isso? Você consegue individualizar o código de barras? Mas você já está trazendo problema. Não, mas porque já o negócio... solucionou. O negócio é pesado. O negócio traz para nós aqui. Traz para nós aqui, porque o Leandro não conseguiu ler na tela o documento. Você acha que o pessoal em casa com o celular vai conseguir ler? Não, mas nós vamos ler aqui já, pessoal. Pode fazer o seu comentário. O cara já deu a solução e você continua trazendo mais problema. Porque não está claro ainda essa solução. Eu acho que você tem algum problema com esse negócio da taxa do lixo. Tenho todo o problema. Tenho problema. Não, porque é o seguinte, o que eu não aceito, só para ter uma ideia, é o seguinte, Raposo, Akira, é que a gente, não sei se é por ossos do ofício, quando a pessoa não só o documento aí, não vai ser mais do jeito. Veja, quando a pessoa não pode voltar aqui, produção, senão o Samuel pode voltar aqui. Não, tá bonito aqui. O pessoal adora falar esse verbo estudar. Vamos estudar. O verbo estudar é o verbo mais inconclusivo que tem. O Geraldo Alckmin passou os 4 mandatos dele como governador falando que ia estudar a descentralização da distribuição de remédio de alto custo do Mário Covas. Agora, graças a Deus, encaminhou, estão fazendo piloto em São Bernardo. Aí, bom, o que eu presumo? Se alguém vai fazer alguma coisa que vai impactar na vida das pessoas, é o caso da taxa da coleta, que não começou a ser cobrada agora, desde 1977 em São Caetano, mas todos os estudos têm que ser feitos antes. Você não pode aplicar como se o povo fosse cobaia. Deu errado aqui, não dá, para esse aqui prejudicou, agora eu vou estudar. O estudo tem que ser feito antes. Como o IPTU de Santo André? Como o IPTU de Santo André. Como o IPTU, que a gente aqui falou tanto do IPTU de Santo André. Então, quer dizer, você não tem um estudo antes, não tem equipe antes, a gente não está falando aqui... Mas isso tudo é aquilo que nós estávamos falando. É gente que não tem competência, que se você coloca, que acontece esses problemas. Foi colocado secretários que não conheciam, que não eram nem da cidade. Pode pôr o GC de São Caetano. Que não era nem da cidade de Santo André. Caetano. E aconteceu o que aconteceu. Até pro Raposo falar do dia a dia lá de Santo André disso, e o Akira também, tá aqui o documento, Samuel. Agora você vai conseguir assinado, ler, né? Rodrigo Toscano. Vimos inicialmente, estou lendo aqui o documento, externar nossos cumprimentos, informar que acataremos a recomendação número 1/2018 para alterar o modo de cobrança da taxa da coleta, a fim de que seja realizada no mesmo documento
porém com 2 códigos de leitura óptica, popularmente conhecido como código de barras. Olha lá. Olha lá. Para tanto, diz aqui o texto feito pelo Rodrigo Toscano, superintendente do SAESA, estamos iniciando estudos, o estudo é maravilhoso, junto às entidades, autoridades, órgãos competentes, quais sejam, divisão financeira, TI, que é tecnologia e informação, no sentido de viabilizar a cobrança de forma individualizada no mesmo documento. E aí termina o texto aqui, o documento, sem mais para o momento, nos colocando à disposição de Vossa Excelência para outros esclarecimentos que entender necessários. Aproveitamos o ensejo para externar nossos protestos de elevada estima, respeito e distinta consideração. Atenciosamente, Rodrigo Toscano, superintendente do SAESA. Isso aqui é a excelentíssima doutora Marisa Rocha, Promotoria de Justiça da Comarca de São Caetano do Sul. Maravilha. A promotora aqui. Então vai ter 2 códigos de barra, o pessoal pode ir lá. Então, aí, o que eu vou fazer? Eu vou chegar no banco. Não, eu vou chegar no banco. Qual é o problema que você vai ver agora? Eu vou chegar no banco e aí eu vou falar lá pra moça no guichê, ó, o código de barras da esquerda, porque o da esquerda é o da taxa, é a conta de água. Certo. Aí a pessoa ali se equivoca ou tem algum erro. Você já tá achando o erro. Não, mas é a coisa, mas eu nunca vi um negócio desse. Se não pode colocar a taxa junto, por que estava junto? Leandro, eu não entendi. Como é que no documento... No mesmo documento vão ter 2 códigos de barra. Se o município não quiser pagar a taxa... O Raposo acabou de responder a minha pergunta. Se o Raposo, que foi vereador 3 vezes, não entendeu, o meu lixo... a senhora, então é assim, dona de casa, então é vai assim, entender. O meu lixo eles vão ter que pegar de qualquer jeito, porque vai estar na rua. Aí eu vou lá, pago só a água para não cortar a água da minha casa. Isso. Tudo bem? Eu só continuo pagando a água. O lixo eu não pago quando eu quiser. E quando eu puder. Só que aí a prefeitura também vai poder, claro, tomar as providências cabíveis na justiça para tentar cobrar do município. Só que aí eu falo, para que chegar nesse ponto? É porque eu acredito que assim, que a gente pega Rio Grande da Serra, onde foi aprovada essa mesma lei no início do ano. Tem taxa do lixo lá agora? A taxa do lixo também foi descentralizada para água. O que acontece? Você pega Rio Grande da Serra, nós temos lá 7 mil imóveis cadastrados no IPTU. Através da nossa nova planta genérica, nós constatamos que temos 10 mil casas em Rio Grande da Serra. E alguma o prefeito mora? Mora em Rio Grande da Serra. Tá. Então, assim, o que acontece? Dessas 10 mil casas, você tem 3 mil casas na nossa cidade que não pagam pela coleta de lixo. Da taxa do lixo, tá, o GC? Eles não pagam a coleta de lixo, mas utilizam dela. Entendi. E assim, você também tem toda uma revisão. Oi? É alta a taxa de lixo? Não, daí ela varia muito. Agora ela foi feito um novo cálculo, onde que é proporcional agora. Quem mora na área central e recebe a coleta de lixo 3 vezes por semana, vai pagar proporcional. Mas em média? Em média, aqui, ó. Aqui, Raposo, ó. Boa. Raposo, ó como é que vai ser a conta aqui, ó. É assim, ó. 2 códigos de barras. Aí você fala só pra moça ali na hora, ó, eu vou pagar o de cima, eu vou pagar o de baixo. A gente tem que lembrar que a população também tem que fazer a parte dela para saber das suas obrigações. A coleta de lixo, ela não foi criada, ela só foi transferida do que era no IPTU para taxa de água. Em média, quanto lá em Rio Grande? Vai pagar hoje uma casa diluída R$300 em média pelos 12 meses. Você sabe quanto que é em São Caetano? Não. Fala, Leandro. Quanto que é o quê? A taxa de lixo em São Caetano. Tem vários valores. Não, porque agora aqui... Fala um valor. É a metragem aqui, é por metragem. Aí um dos questionamentos que foi... Tem até 2 mil, 3 mil reais. Garagem produz lixo? Não produz então, lixo. Pergunta para os donos de estacionamento. Só a garagem da EAOSA, que só produz lixo. Literalmente. A garagem da EAOSA produz literalmente. Produz. E a garagem do pessoal Damo lá do lar em Mauá. Nós temos casos de empresa em Rio Grande da Serra que pagava a mesma taxa de lixo de uma casa, residência. Então assim, foi feito, pelo menos na nossa cidade, eu posso dizer que foi feito um equilíbrio. Entre quem pagava mais vai pagar talvez proporcional ao que recebe de serviço. Agora que eu volto a dizer, não foi criado nenhuma taxa. Nós simplesmente transferimos ela do IPTU. É a mesma coisa que fez aqui. Só pergunta, estão perguntando aqui, eu não sei. O Gabriel Maranhão mora em Rio Grande? Mora em Rio Grande da Serra. Não, é pessoal fala que ele calma aí, eu vou explicar essa história. O caso é o seguinte, vocês não podem falar. Mas não acabei a taxa do lixo ainda. Não, é porque tem uma... que nem o metrô do ABC, virou Não, o prefeito mora ou não mora? Não, dizem que ele mora na área metropolitana de Rio Grande da Serra. Tanto ele quanto o Kiko moravam em São Paulo, tinha casa em São Paulo. Não, mas agora o prefeito mora em Rio Grande. Mora. Tá. Segunda a sexta.
Esses caras estão de brincadeira. Boa noite, Rafael Betega. Boa noite, Adriano Augusto. Vamos lá. Bom, mas Raposo, é bom e importante isso ao pessoal de São Caetano. Raposo, você foi na sua legislatura quando teve a mudança lá da taxa da coleta para conta de água? Foi. Tá. Foi Claro que tiveram questionamentos. Sim. É legal a cobrança da taxa da coleta junto com a conta de água? É um jeito de você pagar na marra, certo? Porque isso, quer queira ou não, é uma despesa muito grande para o município. Eu sei que tem município aqui no nosso pedaço que estava devendo 10 milhões. Todos estão devendo. A maioria estão devendo. Porque é o Lara que recolhe daqui. Então, 10 milhões é dinheiro, né? Quer dizer, você paga e a prefeitura acaba não repassando o dinheiro, certo? Mas aí é outra questão. Mas foi o jeito que foi feito e Santo André se ajeitou, se acomodou e hoje está todo mundo quieto, paga a sua conta de água, a água que você recebe, a água que você devolve. O problema é o esgoto, né? Que você paga o esgoto você e não é paga tratado, duas vezes, a água que entra e a água que sai. Você paga 2 vezes. E paga mais a E volta para a Sabesp, exatamente. O tratamento de esgoto. Samuel, Raposo, aqui eu acho que a discussão ainda é maior. Carlão, daqui a pouquinho eu vou fazer sua pergunta também para o Raposo. Mas eu acho que a pergunta é ainda maior. Por exemplo, independentemente do caso do lixo que a gente sabe que precisa ser prestado. Mas vamos lá, só com o gasto da logística. São Caetano não tem aterro, São Caetano manda para Mauá. Santo André tem uma sobrevida de 2 anos. As outras cidades todas mandam para Mauá também. Só o que você gasta com a logística. E eu não vejo estímulos frequentes para aumentar, por exemplo, a conscientização dos moradores, para aumentar a coleta seletiva, para fazer a consciência nas escolas, nas casas. Então, ou seja, é claro que essa conta do lixo não vai fechar nunca. Ela vai ficar cada vez maior. Mas aí também não é culpa. Aí também a gente não pode culpar. É dos dois lados. Não pode culpar a prefeitura. Não. Porque assim, a gente vê agora que tem Facebook, né? Você vê o cara da coleta se cortando porque a pessoa coloca vidro. Sim, tudo errado. Então, assim, a população também tem uma... A parte da política nisso, do poder público, é isso, é estabelecer debates, audiências públicas. Executar o plano de resíduos isso que foi tão questionado aqui em São Caetano, foi que os vereadores aprovaram isso na calada da noite, numa sessão extraordinária, 10 dias do Natal. E aí o cara foi viajar, quando ele voltou do Réveillon, tava lá o carnê do IPTU na casa dele em janeiro grifado. A partir de hoje, você não paga mais a taxa da coleta no IPTU. O cara vibrou. Pô, que bacana, ganhei, vou diminuir o imposto. Aí tá embaixo, vai vir na conta d'água. Agora, só que veio com aumento, para 1/3 da população veio com aumento. Aí você pergunta lá os critérios, enfim... Mas não tem nem previsão de mudar isso lá em Santo André também, né, Raposo? Não. Pelo menos... Lá tá na todo conta, mundo quieto. agora vai ter 2 códigos de barra. Já tá bom, já resolveu o problema. Isso, ó, aí o pessoal, igual a Elisete aqui, ó, cadê o dinheiro da reciclagem? Ó, o pessoal tá bravo ainda com essa questão da casa do Gabriel Maranhão. Maria Cristina Capello acompanhando, Adriana Vaco, Daniel Marques. Outro detalhe aqui, o Carlos Sanches perguntando. Raposo se filiou ao PSB, pré-candidato a deputado estadual, Raposo? Somos pré-candidato a deputado estadual, sim. Tá. E como é que tá o posicionamento do PSB em Santo André? É importante o Raposo sintonizar isso, porque até comentava com o Samuel no nosso último programa. A gente que falamos deu furo. Isso. A gente que deu furo ficou esquisito, mas foi a gente que falou. Vamos reformular isso daí. Essa construção semântica aí não soou muito bem. Mas, ó, os 2 principais nomes até então do PSB de Santo André, o ex-prefeito Aidan Ravin e o vereador e presidente da Câmara, Almir Cicotti, saíram do partido na reta final. Cicotti pro avante ainda pode ter um mandato questionado pela questão de fidelidade partidária. Que não vai, né? Acho que quem tem que fazer isso é o Márcio da Farmácia. Aliás, o Marcos da Farmácia. O Márcio é de Diadema. Marcos da Farmácia. Porque o primeiro suplente é o Quina, mas o Quina já está no mandato no lugar do Rautenberg. E hoje o PSB tem um vereador só em Santo André, que é o Quina. Mas o Marcos da Farmácia, eu acho que tá... O Marcos da Farmácia está no governo? Não, que eu saiba não. Não está no governo. Não, porque me parece que tinha uma conversa aí dessa construção do Cicotti com o Marcos da Farmácia, eu não sei. Agora, vamos lá. Como é que está ainda nessa questão o PSB em relação ao governo Paulo Serra, Raposo? E com o seu ingresso no partido, pré-candidatura a deputado estadual, como é que fica o PSB em Santo André com essa nova roupagem? Olha, o Quina é vereador pelo PSB e a gente ainda foi tão recente
A gente conversou com o Donai, conversou com o Ailton em São Caetano. Aliás, um abraço ao Donai também nos acompanhando e o Ailton aqui conosco. O Átila, foi uma coisa assim meia rapidamente, foi construída, já vinha sendo construído há algum tempo, mas foi consolidado com a saída desses dois vereadores. E o PSB não podia ficar sem disputar uma eleição em Santo André. Heleno, mas que é o partido do governador do estado agora. É um partido grande que não podia ficar sem ninguém. E nós fomos convidados, e a Sirlene também é candidata a deputada federal, é uma empresária da cidade, e a gente acabou achando que tinha que ter um candidato a deputado estadual. Agora, como que fica isso? Porque assim, nós temos aqui Ailton Bossi, o cara mais elegante do meio da comunicação que nós temos no ABC, ele que usa os seus sapatos de 2 bilhões de dólares. Mas eu gostaria de saber sobre o PSB. No caso, saiu o Cicote, que trouxe o Márcio França e tal, que nós... título de cidadão. Como que está essa construção com o Márcio França? Como que o governador viu essa saída? Tanto do Aidan quanto do Cicote. Não sei se você tem essa informação, mas como que está o bastidor disso? Eu não tenho essa informação, porque é assim, simplesmente eles saíram, acharam que o PSB não servia mais para eles. E no caso do Aidan é minimizado isso porque ele não tem mandato. Então o Aidan poderia fazer. Agora o Cicote tem 2 detalhes aqui importantes e o Raposo pode me ajudar nessa construção, acompanha de perto, o Akira também acompanha os bastidores do PSB. Primeiro, não é a primeira vez que o Cicote sinaliza que quer deixar o PSB. Sim. É bom lembrar quando teve a Marina Silva, isso em 2014. Não, ele ajudou. Ele ajudou a construção aqui da rede no ABC. Como que é o nome daquele cara da Nova Política? O que está na CBF hoje? Não, fugiu o nome dele. Eu tô com a expressão dele, mas fugiu o nome. Que foi deputado. Nós vamos lembrar. O Feldman, que pregava a Nova Política e foi para o CBF. Pois é. Então, desde aquela época, o Cicote dava sinais de que queria deixar o PSB. Aí agora ele fez aquele ato na Câmara, entrega do título de cidadão andrense ao Márcio França, o evento reuniu várias lideranças. Aliás, tanto o Cicote quanto o Aidan estavam na mesma mesa lá de honra que o Márcio França. O Kiko também presente. Agora, o Cicote, por mais que ele fale que o Avante está na base de apoio do Márcio França, que ele conversou com o Márcio, conversou com o Caio, eu duvido que o Márcio e o Caio falar, não, Cicote, se você sair, nós vamos pedir o teu mandato. É óbvio, ninguém vai falar isso. Agora, eu duvido que combine com todo mundo do partido, ninguém vai lá provocar a justiça para pedir o mandato dele. Nós vamos ficar aqui assistindo de camarote. Eu acho que a própria justiça pode pedir o mandato dele. Se ninguém pedir, eu acho que a própria justiça... Provocar, eu acho que sim. Eu acho que já teve esse tipo de atitude em outros lugares. E ele pode perder o mandato. Não, e até porque, e o problema do Márcio nesse caso é maior ainda, porque se ele cria a tal da jurisprudência para o Cicote, todo vereador do PSB de qualquer cidade do estado de São Paulo, olha, o senhor autorizou o Cicote lá, e não é por ser o Cicote, mas o senhor autorizou lá em Santo André, vai ter que autorizar aqui em São João del Rei. Eu acho que o Cicote não está muito preocupado. Mas também acho que não. Porque ele sabe que se ele perder o mandato, ele pode ir para o executivo. Bom, isso, um jogo combinado, porque o risco é grande, mas mas ele tem, ele não tem lá um indicado, o adjunto não é indicado dele? Sim. De saúde. E ele falou que fez toda a construção com o próprio prefeito Paulo Serra também. Agora, você está falando dessa questão da moralidade, o Akira apresentou, até coloquei no meu blog, foi bem lido, o pessoal de outras cidades comentou também, sobre o seguro anticorrupção, já ouviu isso? Seguro anticorrupção. Opa, peraí, só um minutinho. Isso aqui. Você não tá prestando atenção? Não, tô sim. O Carlão Sanches, conhece lá de Santo André. E claro, ele não podia, ele falou o seguinte: o Raposo é da mesma região do Cicote, Vila Humaitá, etc. Então ele falou, o Raposo e o Cicote fazendo campanha na Vila Humaitá. Vai ser isso mesmo, Raposo? Olha, o Cicote, a família do Cicote mora na Vila Guarani.
O Cicote, ele mora no centro de Santo André. Ele mora em frente... A pizzaria Vero Verde. Eu vou fazer a propaganda. Em frente à pizzaria Vero Verde, Isso. naquele prédio bonito da MZM. Isso. Aliás, um abraço aos palmeirenses. Ontem também o jogo tem que ser anulado, viu? Porque do Corinthians falaram que teve interferência externa, ontem também. O Tevez é forasteiro, estava no banco de reserva, fez o gol no último minuto, então foi interferência externa. Pois Então o Cicote, ele não mora na Vila Humaitá. A família dele, o pai dele viveu lá, faleceu lá, teve lá a sua vida praticamente lá. Mas o Cicote não. O Cicote foi para o centro, voltou dizendo que era do bairro. Não é. Então ele não é, ele mora lá no centro. Mas vai fazer campanha, nós vamos fazer campanha junto, não tem problema nenhum. O Cicote é meu amigo, não tem problema. Lá é entendeu? Humaitá, Humaitá. Vila Humaitá, Vila América, Vila Humaitá, Vila Guarani, Progresso, Guaraciaba. Quantos habitantes mais ou menos ali? Lá são 45 mil eleitores. E tem o tamanho de Rio Grande, tamanho de Rio Grande. E outra coisa, lá foi a principal culpada do aumento do IPTU, aquela região. Verdade. Porque tudo que se falava do aumento do IPTU, não, mas você tem que ver que o Atrium chegou lá na vila. Porque o Atrium... Quanto que tinha aumentado o seu IPTU, Raposo, no primeiro carnê? Não cheguei a receber o carnê. Ah, então você deu sorte. Não cheguei a receber. Você recebeu o carnê atualizado. Agora você vai deixar eu fazer a pergunta para a Kira? A Deve, sobre anticorrupção. Deve, por favor. Bom, depois de ser bruscamente interrompido pelo Leandro, que é democrático. dono do programa... Você lembra a pergunta? Lógico. Então vamos lá. Do projeto do seguro anticorrupção, que é um projeto novo. Explica pra gente como que funciona isso. Claro, bacana a gente até falar a respeito. Foi uma lei, até eu quero reforçar aqui, que a gente entrou nessa questão da assessoria. O fato da gente não ter assessoria faz com que nós tenhamos muito voluntários e pessoas que participam do nosso mandato. E essa lei veio da indicação de um amigo que ficou sabendo a respeito, que a gente conversa bastante, e que me fez essa indicação para que a gente pudesse implantar em Rio Grande da Serra e servisse de modelo para outras cidades. A lei anticorrupção, na verdade, qual que é o objetivo dela? Inclui no processo de licitação um terceiro interessado, que é a seguradora. Dentro desse processo, a gente faz com que a seguradora, tendo interesse, fazendo parte do processo, ela passa a ser uma auditoria dentro da licitação, evitando assim que a gente tenha atraso nas obras, aditamentos quando a gente fala de obras superfaturadas. Esse processo ele já é muito utilizado nos Estados Unidos e na Europa, é até chamado de performance bond lá fora. E aqui no Brasil está sendo implantado, veio através do MBL. Então, mas para ter essa seguradora, você também abre uma licitação para ver qual a empresa que ganha? Ela entra junto? Ela entra junto, ela entra dentro do processo da licitação, contratada pela empresa dentro do percentual do contrato. E aí então, o que ela assegura no caso? Ela exatamente dentro da proposta da nossa lei, ela vai segurar todo o processo do contrato. Tudo que a gente coloca dentro da lei que a gente quer manter transparente é a execução da obra, o período de processo ou da construção da prestação de serviço, que não fuja do que está dentro do contrato de prestação. Aí pergunta de quem está em casa nos acompanhando. Em se tratando de prefeitura, que tem a lei das licitações, que aliás está obsoleta, 8666, tem que ser modificada, etc. e tal. Mas o próprio pregão, o próprio certame, o processo licitatório, já não prevê punições e sanções caso a empresa não cumpra o cronograma, caso a empresa dê qualquer problema financeiro, não consiga executar o que foi planejado, já não tem multas e sanções previstas? Dentro da 866 das licitações de 93, ela tem já exatamente esses fatores para quem não cumpre o que está dentro do contrato. Mas muitas das vezes esse espaço que você tem dentro da lei permite com que a empresa justifique de diversas formas os motivos principais para não atender o que a gente tem. Só para completar, Samuel, até dentro do artigo da 8666, a gente tem lá dentro do artigo 56 que ela diz que você pode contratar, mas que não obriga o seguro-garantia. Que na verdade esse seguro-garantia já é utilizado por empresas privadas no Brasil. Grandes empresas já utilizam dela para a contratação de outras empresas na prestação de serviço, para que a gente não tenha problema em qualquer execução de serviço. Então, na verdade, o que a gente quer é torná-la obrigatória na contratação de serviços municipais. No caso assim, então a seguradora, uma empresa,
vai construir um posto de saúde. Essa seguradora vai estar ali atenta para ver se o material é de primeira, para ver se não estão utilizando o material é de primeira. Então estão perdidos. A empresa de asfalto aí já vai ter que rever tudo. Que não é areia de praia. O pessoal do Rio de Janeiro vai ter problema. Sérgio Naia, né? Sérgio Naia caiu o prédio. Né? Mas a ideia é exatamente isso, que exista um outro órgão fiscalizador do processo. Porque com isso, como a seguradora tem um total interesse para que a obra ocorra da maneira feita a proposta, ela vai acompanhar fazendo auditoria dentro do que cabe o serviço prestado. Então esse é o nosso principal objetivo, fazer com que tenha mais transparência, porque quando foge do que é proposto, a gente sabe isso, né, Raposo? Quem acaba pagando é o consumidor, é a população. Um outro ponto que os prefeitos reclamam muito, e aliás é uma das maiores críticas à Lei 866, em especial na aquisição de uniforme, material escolar, que é o tal do cartel. Essa lei consegue, ou esse seguro, consegue coibir a questão dos cartéis em licitações? Olha, Leandro, a gente tem que até verificar essa possibilidade, porque diante da proposta, a seguradora vai fazer a avaliação das empresas que realmente têm potencial para desenvolver o serviço. Então, provavelmente dentro dessa situação, a gente consiga coibir realmente quem tem a capacidade para desenvolver o serviço. Independente do cartel, independente da empreiteira, mas que ela possa executar, o foco é que ela possa executar o serviço solicitado. Porque hoje é o que falta aqui. E a gente vê que nos casos, como eu citei, dos Estados Unidos e da Europa já utilizar, são os lugares que menos a gente tem essa questão das obras superfaturadas, da corrupção. E lembrando que lá eles não têm uma lei tão ultrapassada como a nossa 8666. Que é de 93, se eu não me engano, a última atualização. Outra coisa que né? precisa também rever, né, Raposo, é a questão dessa lei municipal na qual você tem que 1/4 do orçamento vai para a educação. Aí, no caso, nós temos uma cidade como São Caetano do Sul, que é uma cidade de 15 km², que tem que 25% do que arrecada aqui tem que gastar em educação e a saúde precisando. Já tem as escolas, já tem os professores. E você não tem onde gastar os 25% na educação da cidade de São Caetano. Aí começa, quebra o que tem para fazer. Isso. O Tortorella, ele quebrava e considerou 300 praças aqui, tudo, porque ia gastar o orçamento. Tinha que gastar, então tem que Tem que rever isso aí, porque tem lugar que 25% é adequado, mas tem lugar que 25% é muito. E para você ter uma ideia, para quem está em casa ter as desproporções ou desigualdade, o orçamento de toda a prefeitura da cidade de Rio Grande da Serra é o mesmo orçamento da Câmara Municipal de Santo André. E do consórcio. Quanto que é o orçamento do consórcio? Você que acompanha de perto. Não, mas há 2 anos atrás era 65 Era o mesmo milhões, orçamento? Mesmo orçamento de Rio Grande. Mas, Raposo, quero ouvi-lo também a respeito dessa questão aí do seguro anticorrupção. Isso pega, o que precisa ser revisto aí nessas leis e contratações e como garantir que aquilo que é impresso aqui, né? Você tem que colocar um seguro para obrigar a empresa a fazer aquilo que ela se comprometeu a fazer. Mas tudo bem. Não, porque e o Akira aqui, quero deixar claro, o Akira está certo. É porque no Brasil, infelizmente, a gente tem tanto problema de legislação e de pessoas que são corruptas, que você precisa fazer lei para garantir a lei, para ela fazer aquilo que ela assumiu o compromisso. Tua opinião, Raposo. O Akira fez já foi aprovada a sua lei, não? Não, está aí nas comissões, vai para as comissões. Vai para as comissões. Então, não tem nenhum empreiteiro não lá, né, Akira, que pode barrar, que pode... Não, porque o cara falou, mais um para me fiscalizar. Não, a lei é boa, ele está dizendo que isso já está sendo feito nos Estados Unidos, fora daqui, então quer dizer, é uma coisa boa. Eu acho que não é bom para nós, para a política, para os políticos, entendeu? Eu acho que essa lei vai ser barrada, não vai passar. Entendeu? Eu sei, já fiz leis, já fiz coisas quando fui vereador, não passava. Eu fiz uma lei que tinha os remédios, teria que ter todas na internet. Você vai num posto de saúde, não tem remédio lá, mas teria que ter esse remédio onde tem, qual posto tem? É uma coisa tão básica, né? Não passou. Entendeu? Porque você vai num posto, não tem, vai no outro, não tem, vai no outro, não tem. Você teria que colocar isso... Não, até porque se for colocar os remédios que tem, por exemplo, em Mauá até outro dia, você ia ter uma folha em branco. Exato. Porque não tinha nenhum, nem de pirona tinha no posto de saúde em Mauá. Não passou. Então, quer dizer, você podia entrar na internet e ver onde tem.
Não passa ali. Aí o município fica andando, gastando dinheiro, perdendo tempo atrás E do parece remédio. barata tonta, né? Bate numa UBS, bate na outra, bate e ninguém informa. Essa lei do Akira... Tem todo... Futuramente, logo nós vamos se encontrar e você vai me falar aqui. Mas é importante ressaltar isso daí, Raposo. Você é bancada de sustentação ou você é oposição, Eu prefeito? faço um mandato independente. Independente. Porque o que eu falo? Akira, já estou perguntando se você vende seguro aqui. Você não é corretor de seguro, não. Corretor de seguro, porque você vê, é importante esclarecer isso. E tem uma pessoa que falou aqui que você é um cara técnico, fez administração na FGV. Aí, qual Ela é a tua também, formação, Suzana Akira? Quintão, uma grande amiga minha lá de Ribeirão Pires, Suzana Quintão. Então, gosto muito dela. Qual que é a tua abraço, formação, Suzana. Akira? Sou formado em administração de empresas, tenho uma especialização pela PUC. Recentemente estive no Japão, fiquei lá 40 dias estudando gestão de negócios também pelo governo. Sempre que posso vir me atualizando para poder trazer o melhor para o meu mandato, para a vida. Não, e é importante, ó, Raposo, Akira, Samuel, a gente faz esse diálogo aqui ao vivo, coloca crítica, coloca elogios, justamente para a gente mudar essa forma que a gente tem de discutir a política. Olha como está o subconsciente das pessoas. Mesmo o projeto sendo bom, qual é o interesse? Onde que ele vai ganhar? Ele apresentou porque ele é corretor de seguro. Ele vai vender para o Gabriel Maranhão. O nosso Brasil, cara, ele vai mudar quando a gente for no banco e não tiver mais correntinha na caneta, mano. Aí esse Brasil é sério. Enquanto no nosso Brasil a gente for no banco e tem uma correntinha na caneta, é porque o povo... O problema não é o político é uma expressão, é um reflexo, eles chegam lá votados, legitimados. É verdade. Tem gente que fura a fila. Você vai no pagar uma conta, o cara fura a fila. Ele vê a moeda caindo, ele põe o pé para pegar. Ele te dá o troco errado, ele aceita. Então assim, o problema é geral. É cultural. E produção, pode deixar no jeito, por favor, o vídeo de Rio Grande da Serra? Ei. Enquanto você deixa o vídeo no ponto... Peraí, não, antes, vamos chamar aqui na nossa conversa. Rogério, vem aqui, faz favor. Pode trazer. Akira, vou pegar rapidamente teu microfone. Rogério, pode ficar aqui no meio, por gentileza. Um cara mais magro que você. Teu microfone. Olha isso. Aqui. Leandro Amaral? Mais magro que Leandro Mas isso Amaral, mostra o quê? Que os caras correm o dia inteiro atrás da notícia. É verdade, Mas você vai ver, daqui a um tempo eu vou ficar fortão. Eu tô fazendo, não é? Ontem eu falei, é Muay Thai. Você tá fazendo Muay Thai? Muay Thai, comecei hoje. Por isso que eu tô detonado desse jeito. É? Um abraço, aliás, a todos lá da Academia Runner, Mestre Juba, o pessoal que me aguenta lá. Muay Thai, né? Muay Thai, terça e quinta. Você acha que essa canela de sabiá vai aguentar alguma coisa? Você vai ver, aqui é dureza. Aqui é dureza. Pô, mas você acha que eu sou mais magro que o Leandro Amaral? Nós estamos juntos aqui. O Rogério, ele atua há quanto tempo lá na cobertura política de Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires? De Ribeirão Pires desde 2016, em agosto. E em Rio Grande da Serra a partir de fevereiro de 2017. Tá. Vamos lá, do dia a dia, não precisa, até se não quiser citar nomes, não cite nomes, mas como é que é cobrir o dia a dia da política nessa cidade? Você sofre pressão, o pessoal liga para você, se você divulgar isso daqui, você não vai ter mais nada comigo, etc. Tem esse tipo de pressão? Inclusive, confesso que tem. Eu gostaria até de agradecer ao vivo o meu amigo Samuel, que é um grande... Ele não gosta disso, mas ele é um grande defensor da liberdade de imprensa. Mas é verdade. Você sabe disso? É verdade. Né? Porque o pessoal em Rio Grande da Serra e em Ribeirão é o seguinte: quando a matéria não agrada, eles inventam que alguém pagou. Aqui também. Mas aqui também. Eu e o Samuel trabalhamos pro Fábio Palácio, pro Bonomi, pro Paulo Pinheiro, para quem mais? Gilberto Costa. Quem mais que a gente trabalha? Pro Auric, já falaram que eu era auriquiano. Pro Beto Vidós, que já acabou o nome dos políticos, por isso que acabou o nome do... Eu tenho tanto patrão que se eu recebesse metade disso daí, eu já não tava nem trabalhando mais. É verdade. Mas vamos lá. Exatamente isso. Você não trabalha nem pro Maranhão e nem pro Kiko, né? Para nenhum dos quadros políticos lá. A gente procura fazer um trabalho independente. Né? Inclusive a gente tem pessoas ligadas ao governo Kiko esse ano. Recentemente tentaram cercear o nosso direito de expressão e o direito de fazer jornalismo, inventando uma história que o Samuel conhece quando foi editor-chefe da Voz de Ribeirão Pires, que é o você não é jornalista formado. Né? Você não pode ser jornalista. Você não pode ser jornalista, né, de alguma forma. Isso também é tentar barrar a liberdade de imprensa das pessoas. E aí ele cobrindo a Câmara de Rio Grande da Serra,
ele fez algumas matérias que tinha, logicamente, crítica a um vereador que é Jojo, o nome dele é DJ, ele era DJ. Qual o partido dele? PSD de Dado, do Kassab. E aí, ontem, um vereador, qual que é o Claurício? O vereador Claurício Bente subiu na tribuna para rebater algumas das falas do vereador Jojo, que o Claurício protocolou um projeto chamado Em Homenagem ao Dia dos Jornalistas Profissionais da Imprensa, que tem em muitas cidades, vocês sabem disso. Perfeito. O vereador, despreparado, foi até a tribuna, o Jojo, nas suas explicações pessoais, dizer que ele estava promovendo moções honrosas aos jornalistas do Ribeirão Pires de fato. Nem leu o projeto, que era foi fazer acusação na tribuna. Isso, fala do seu veículo, o site, qualquer, pode falar o site. O Ribeirão Pires de Fato, www.ribeirãopiresdefato.com.br, né? E você que quer curtir um jornalismo alternativo, dá uma força, porque é bem de guerrilha, o Samuel sabe disso, o Leandro sabe disso. E aí nós vamos mostrar o vídeo agora, tá no ponto aqui, Vitor Oliveira, aí só para entender, o Jojo foi e disse que não reconhecia o meu trabalho, como jornalista. E por isso não poderia ser feita a menção. Já adiantou até o voto, votaria contrário, porque não reconhecia a minha pessoa. Então todos os outros profissionais... E você acompanhando ali nos bastidores. Sim. Toda a imprensa, ele e o Lucas, que trabalha com ele. E ele falou olhando para você também, Rogério? Não, ele estava sentado na mesa da presidência, ele levantou, foi para a tribuna, desviava o olhar, eu estava olhando também, mais tranquilo, a gente sabe como a gente sofre no dia a dia. Né? Pois é, para você que está em casa, ver como é que é o dia a dia, a árdua missão jornalística de reportar para você na telinha ou na telona o que acontece, ou que os poderosos tentam a todo momento não deixar a gente publicar, dá uma olhadinha o que aconteceu, foi quando isso na Câmara Ontem na nossa querida... O vereador estava lá, o Akira? O Akira estava. Você presenciou isso também, Akira? Tentou a discussão e não conseguiu. Ainda lá para não estender. A Câmara ainda fica em cima da farmácia lá? Em cima da farmácia. Em cima da farmácia. Então tá bom. Porque se tiver treta, já tem já tem um remédio ali embaixo. Vamos lá então, pode soltar a produção, o vídeo lá da lamentável fala do nosso vereador. Qual é a profissão do vereador? Sabe qual é desse Jojo? DJ. Mas aí quem tá falando, na verdade é o seguinte, só para contextualizar. Vocês vão ouvir o Claurício xingando o Jojo, vereador que criticou o porque ele não aparece. O Jojo não aparece, ele está na presidência. E aí ele meio que quis cercear o direito do Claurício falar, e aí o Claurício dá a ele palavras... o Claurício falou como o Raposo fala, abertamente. Vamos lá então. Câmara de Rio Grande da Serra. Então, senhor, 1 minuto? Você tem minutos para poder falar. Pode continuar, seu vereador. Seu vereador. Quantos minutos eu tenho? O quanto de minutos que o senhor quiser. Ah, não, senhor, eu tenho 15 minutos. Tá vendo como é que o senhor é lento? 10 minutos. O senhor é burro. Burro. É burro. Que o cara que não conhece o regimento interno de uma casa, o senhor deveria respeitar os vereadores. Por o quanto eu sou. O senhor. Então o senhor prova. O senhor prova o que o senhor vai falar. O senhor prova. O que o senhor fala aqui fica registrado. Tá? Eu chamei e volto a repetir. O senhor não passa de um asno. Não, a pessoa tem que chegar e ter respeito. Em primeiro lugar, que faltou com respeito foi ele, não fui eu. Sempre dirijo a palavra a todos os senhores como Vossa Excelência. E que assim se tornou praxe desta casa. Nunca... Só para explicar para quem está em casa, nossa audiência rotativa, não era nenhuma sessão de teatro, stand-up comedy, nada disso. É o plenário da Câmara de Rio Grande da Serra, certo, Samuel? É isso, mas assim, o Claurício, na verdade, ele se irritou porque ele estava fazendo uma defesa do projeto dele, como qualquer vereador, e esse vereador Jojo estava na presidência porque o presidente não estava, ele é o vice-presidente, né? Vice-presidente. E aí ele começou a meio que a segurar, a dizer que podia falar, o que não podia falar e só para não colocar o projeto ali. E o Claurício é um político antigo da cidade. Qual partido do Claurício? Democratas. Acho que foi, na outra eleição, ele foi mais votado regionalmente. Lembra quando o Gilberto Costa foi proporcional? 2008. E ele foi na outra eleição. Aí o Claurício perdeu, logicamente, a cabeça, porque o Jojo ali, ele estava meio que... uma de coronel, né? deu uma de coronel. Rogério, mas vou aproveitar a sua presença aqui rapidinho. Essa história aí já vamos comentar de todos. A gente tem um novo vocabulário aqui na região do ABC. Lá em Rio Grande foi essa questão, com esse contexto é importante, mas em Mauá não teve contexto nenhum para falar que o pai do Átila era moribundo. Não é mesmo, assessor do Julinho Fusari? Pode soltar. Lá em Mauá, o prefeito de Mauá, Julinho, eu estou percebendo que ele quer colocar
O pai dele... Anunciou, né? a pré-candidatura do pai. Ele anunciou a pré-candidatura do pai dele, um senhor que está doente, está moribundo, um senhor de idade, que não tem capacidade, não é maldizendo, mas ele está debilitado. É um senhor que está debilitado. E o prefeito quer colocar, não é? Ele quer impor na cidade que o pai seja o próximo deputado estadual, aí representando o Mauá. Questão do Estado, né? Um representante de Mauá para representar o Estado. Para representar o Estado, é isso aí. Então, o prefeito lá, ele quer impor isso aí, tá? Isso. Então, em Rio Grande da Serra é burro e asno, e em São Bernardo, em relação ao pai do Átila, é moribundo. Você tinha visto esse, Rogério? Tinha visto. Outro episódio lamentável contra o ser humano, na verdade, né? Eu costumo sempre brincar com os meus alunos, que eu fui professor de um curso pré-vestibular que tinha mais de 150 alunos, né? Aquilo que o tio do Homem-Aranha fala pra ele não é brincadeira. Com grandes poderes, grandes responsabilidades. É verdade. Tem gente que não sabe lidar com as suas responsabilidades. Aliás, sessão na Câmara de Rio Grande da Serra é toda quarta-feira, que horário? Quarta-feira às 17 horas. 17 horas. Pessoal, quiser acompanhar mais o trabalho do Rogério, como é que acompanha o site? É através do www.rpdefato.com.br. A página no Facebook chama Ribeirão Pires de Fato. Legal, acompanha mais o trabalho do Rogério. Rogério, volte mais vezes aqui. Obrigado. Prazer em conhecê-lo, parabéns pelo trabalho. Rogério. Agora, vamos introduzir aqui novamente. Raposo, nos seus 3 mandatos, você teve que chamar alguém de asno, burro ou moribundo? Roubando a água do Leandro Amaral. Olha para quem eu vou fazer a pergunta. Não no plenário. Não no plenário? No plenário não, porque a gente respeita. E até o plenário tem o nome do meu pai. Meu pai foi vereador em Santo André. Aliás, eu estava lá no dia que foi. Então tem o plenário, então a gente, apesar de ser soberano, você tem que respeitar. Mas lá fora a gente conversava diferente. Tem algumas pessoas que a gente chamava lá para conversar... Olho no olho, ali, olho no olho, tete a tete. E aí te resolvia as coisas e ficava tudo em paz. Porque você é um homem da paz, né? A gente percebe isso. Eu tenho bastante paz, meu coração é grande, viu? Eu sou do signo de Leão, você sabe que comigo não tem problema. Mas geralmente as pessoas... Na boa você tira a minha camisa, agora na marra... Geralmente as pessoas que são combativas, assim, que nem o Raposo, são pessoas realmente leais, né? Que não aceitam esse tipo de injustiça. E, de uma certa forma, na hora do trato, como falam, né, no fio do bigode... Mas tem um detalhe. E aí não é só um protagonismo do nosso legislativo. O judiciário também. A diferença é que no judiciário, quando o Barroso e o Gilmar Mendes brigam, tem o pronome de tratamento na frente. Então, Vossa Senhoria é um burro, Vossa Excelência é um asno, Vossa Majestade é um moribundo. Então o pessoal aqui não excluiu o pronome de tratamento. Agora, Kira... Claro que a gente até dá uma linguagem mais bem-humorada, porque não tem outra forma de falar isso, essa perseguição ao trabalho da imprensa. O pessoal esquece. Se for para falar só bem, não é jornalismo, é assessoria de imprensa. Então contratem assessores de imprensa. A imprensa vai falar o que está certo e o que está errado, a pauta positiva e a pauta negativa. Como já diriam os vários e vários. Aliás, até fico contente, porque o dia que acabar o programa aqui, ninguém me ligar reclamando, eu sei que o programa foi uma porcaria. Então, quanto mais ligarem reclamando, mais a gente sabe que deu repercussão, né, Samuel? Verdade. Agora, Kira, qual a mensagem para passar para quem está em casa, até aí na esteira desse projeto de seguro anticorrupção, etc., para quem está vendo isso, essas trocas de farpas, aí a população... Tá aí pra mim, o que vai mudar? Vou corroborar. Eu entrevistei o Akira há pouco tempo atrás e ele disse que teve um choque de cultura quando ele foi no Japão, porque lá é muito diferente daqui. Lá um negócio desse lá daria... Como que o Japão é diferente daqui? Diga aí. O que eu quero dizer assim, a todos que estão assistindo essa mensagem, é que foi uma situação atípica da nossa Câmara, não representa o que nós realmente trabalhamos, como nós trabalhamos lá dentro. Em toda a sessão que a gente briga é realmente por melhorias na nossa cidade, para trazer melhor para Rio Grande da Serra, para a nossa população. Ali houve um desequilíbrio por ambas as partes. Os dois são dois bons vereadores, eu não tenho que falar de nenhum dos dois. Foi um momento que, como o Samuel falou, subiu um pouco para a cabeça, houve esse desequilíbrio. É uma pena, por conta do que a população enxerga hoje, entendendo que foi um simples debate, mas foi uma situação muito complicada,
que é você realmente não valorizar os canais de comunicação. Porque é necessário isso. É como o Leandro falou, se fosse para falar bem, seria assessoria de imprensa. E a imprensa é fundamental no nosso trabalho. Por conta de vocês levarem realmente a verdade para frente. Então a gente tem que valorizar. O Colégio Bento tem o meu apoio contra essa lei. E eu acredito que houve realmente um conflito do Jonathan, mas eu espero que essa situação mude, até para que a gente possa trabalhar em prol da cidade. Essa é a minha mensagem que eu passo para quem assiste, para quem está nos assistindo. E quanto ao Japão, realmente é muito bom você chegar num país onde o político ainda é respeitado, por conta das suas ações internas. Eu tive lá a oportunidade de trabalhar, estudar. Eu já morei lá 2 anos, mas eu fui a trabalho, agora voltar a estudo foi uma experiência completamente diferente. O fato de você estar lá com professores de universidades, tive a oportunidade de ver a família imperial muito próxima, coisa que isso é para poucos japoneses, outras autoridades, e você vê o respeito que ele tem por um vereador que muitas vezes ele nem conhece a cidade, então nem faz ideia. Então é muito bacana isso, o respeito que ainda tem, mas é pelo exercício da função. Lá trabalha mais de 10 horas lá, né? Não, eu posso dizer que o trabalho é muito próximo do nosso, não foge. Mas ainda existe a questão da ética no trabalho, que é o que a gente tenta passar pra cá. E o povo é mais frio, né, lá, né? Não é tão caloroso, né? Vamos convidar o Raposo para voltar. Ruim, até o Akira, estamos com o relógio estourado. Raposo, 15 segundinhos, obrigado, boa noite, vai voltar mais vezes. Obrigado, eu abraço a vocês, a todos da TV que estão nos assistindo, os internautas, Ailton, nosso Rogério da RP, Akira, do PSB de Rio Grande da Serra, o Samuca. Então é isso. Nós estamos aqui à disposição. Quando você chamar, estou aqui. Akira, obrigado. Leandro, só um minutinho só. Rapidamente. Só agradecer novamente você, Samuel Bosa, aí, pela oportunidade de estar próximo dele. Raposo, aos nossos amigos que estão aqui nos assistindo, a todo mundo de Rio Grande da Serra, um grande abraço, a equipe Renova Rio Grande. E eu vou deixar disponível essa lei do anticorrupção, do seguro anticorrupção, para que a gente possa trazer para nossa região. É que eu insisto muito em falar que o Grande ABC tem que trabalhar junto, e Ribeirão Pires já foi protocolado, que a gente possa levar para as outras cidades. Então eu abro para todos os vereadores aí que a gente faça esse trabalho em conjunto de levar essa lei para todas as cidades. E novamente, muito obrigado. Samuel Bosa da casa, até a próxima semana, se Deus quiser. Até mais, estaremos juntos aí. Sempre. Você sempre gordo e eu sempre magro. Tamo junto. Obrigado, pessoal. 30 minutos agora com o Walter Estevão. Boa noite, até amanhã, se Deus quiser.